Olá meninos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre os sinais de pontuação. E esse tema ele é fundamental tanto na prova de português quanto na prova de redação. Na prova de português pode-se pedir questões específicas sobre os sinais de pontuação e na redação é importante que vocês usem os sinais de pontuação adequadamente. Quando vocês usam de forma errada ou deixam de colocar um sinal de pontuação, isso é penalizado e aí vocês podem perder ponto na redação por isso. O primeiro sinal de pontuação que a gente vai ver é a vírgula. A vírgula ela tem uma série de utilizações. Aqui nós vamos ver as 4 principais, as 4 em que vocês mais usam na redação e as que provavelmente vão aparecer na prova. Então, o primeiro caso é quando a gente tem uma expressão que dá a ideia de tempo, de lugar ou de outra circunstância, e essa expressão vem no início ou no meio da frase, a gente precisa separar essa expressão por vírgula. Por exemplo, depois das 7 horas, todo o comércio está de portas abertas. Depois das 7 horas é uma expressão de tempo. E sendo uma expressão de tempo, ela precisaria vir no final da frase. Como ela está no início da frase, a gente separa ela por vírgula. Olha só o segundo exemplo. Nada se fez naquele momento para que pudéssemos sair. Naquele momento também nos dá uma ideia de tempo. E ele deveria estar no final da frase. Como a gente inseriu no meio da frase, ele precisa estar separado por vírgulas, ou seja, ter uma vírgula antes da expressão e uma vírgula depois da expressão. Segundo uso da vírgula, separar elementos de uma enumeração. Talvez esse seja o jeito mais fácil e mais corriqueiro da gente usar a vírgula. Mas toda vez que você cria uma enumeração, uma lista de elementos, você precisa separar esses elementos por vírgula. Isolar um chamamento. O que é um chamamento? É a ideia de chamar mesmo. Na frase, quando, por exemplo, na fala de um personagem, quando ele chama o outro personagem, esse chamamento, ou seja, o nome, ele tem que vir separado por vírgula. Olha só o exemplo. Janice, não há mais nada a fazer. Janice é o chamamento, é o nome de quem está escutando essa frase que foi proferido para que ela prestasse atenção. Então, esse nome, esse chamamento, precisa vir separado por vírgula. Separar expressões explicativas. Sabe aquelas expressões que a gente coloca para tentar explicar o que a gente já falou anteriormente? Por exemplo, isto é, ou seja, por exemplo. Essas expressões precisam estar separadas por vírgula, assim como está no exemplo. As indústrias não querem abrir mão de suas vantagens, isto é, não querem perder seus lucros. Observe este isto é, que explica, que vai mostrar para a gente que o que vai vir depois dele é uma explicação, ele está separado por vírgula. Ponto final. É quando eu quero marcar o final de frases, que não são nem interrogativas nem exclamativas. E aí eu vou colocar o ponto final. Uso simples que vocês já estão acostumados. É importante que na redação vocês parem e percebam se vocês não estão escrevendo frases longas demais. Se ao invés de pôr o ponto final, vocês estão pondo a vírgula. Porque o ponto final é para marcar um final de uma frase, ou seja, marcar o final de uma informação que eu passei e me dar a deixa para começar uma nova informação. Ponto e vírgula. Esse é um sinal de pontuação que é pouco provável que vocês usem na redação, mas ele pode aparecer na prova de português. Ele é um sinal de pontuação que ele vai marcar de certa forma, uma pausa ali, uma interrupção que é menos intensa que o ponto final, mas um pouco maior que a vírgula. Normalmente a gente usa o ponto e vírgula quando a gente quer separar informações por tópico, como no exemplo, no parque de diversões, as crianças encontram brinquedos, balões, pipoca. Ou quando a nossa enumeração, que a gente viu lá atrás, ao invés de ser só elementos que são só uma palavrinha, 2 palavras, são elementos que são muito grandes, são frases, e aí para o seu texto ficar mais organizado, ao invés de você separar por vírgula, você separa por ponto e vírgula. Mas entenda que o ponto e vírgula, ele é pouco provável que você use na sua narração, na sua redação. É mais provável que se ele apareça alguma questão da prova de português. 2 pontos. Aqui nós temos 2 utilizações. Quando você vai começar uma fala num discurso direto, então, quando você fez aquela frase que vai introduzir, que vai anunciar que vai ter uma fala, você põe 2 pontos, vai para a linha de baixo, travessão e a fala. Assim como no exemplo, ela respondeu, não quero. E o segundo uso é quando você vai indicar que você vai começar uma enumeração. Então, por exemplo,
quero lhe dizer algumas coisas. E aí eu vou enumerar que coisas são essas. Antes da minha numeração, eu coloco 2 pontos. Ponto de exclamação. Nós vamos usar o ponto de exclamação no final das frases que tenha um teor humorístico, que seja uma frase engraçada, gritante, e gritante no sentido de ser exagerada, ou emocionante. Por exemplo, que beleza! Todas as vezes que a gente exclama na fala, na escrita a gente também vai usar esse recurso de colocar a exclamação e entender que aquela frase ali, ela tem uma entonação, ela tem um porquê dela estar com aquele ponto de exclamação, seja porque ela é uma frase de humor, uma frase que mostra um certo exagero ou uma frase que tem um teor emocional. Ponto de interrogação. Esse é facinho de usar. Toda vez que você precisa escrever uma pergunta, você vai terminar essa frase com um ponto de interrogação para marcar que esta frase é uma pergunta. Travessão. Travessão a gente usa lá no discurso direto. Nós usamos o travessão para marcar que temos ali uma fala. E nós podemos usar também para quando a gente precisa isolar alguma expressão numa frase. Esse processo de isolar uma expressão numa frase é menos usado na redação pelo estilo de texto que vocês precisam fazer, mas ele aparece muito nos textos de português. Então saiba que quando você se deparar com um travessão, ou ele vai estar marcando um discurso direto, ou seja, vai estar marcando uma fala de algum personagem, uma história, ou ele vai estar separando uma expressão, normalmente uma expressão que explica alguma coisa dentro de uma frase, como no exemplo 2. As atividades avaliativas, provas, são o terror dos alunos. Espero que vocês tenham relembrado e aprendido os sinais de pontuação. Aproveite esse vídeo e as aulas referentes a esse assunto para se aprimorar para a redação, porque pontuar bem a sua redação é o primeiro grande passo para você ter um excelente texto. Temos exercícios aqui na plataforma e os exercícios da apostila para serem feitos. Espero vocês na próxima aula.